O King Kong poderia realmente existir? Se você é do time do Kong, com certeza deve ter percebido que o jovem Kong está diferente daquele primeiro filme, onde ele tinha 30 metros de altura. Se compararmos com os filmes clássicos, a nova aparição do Kong é ainda mais colossal, atingindo a altura ideal para enfrentar os aproximados 120 metros do Godzilla. Mas fora dos efeitos de Hollywood, seria possível realmente um gorila gigante como o maior dos Kongs existir? Teria comida suficiente para alimentar uma criatura colossal dessas? Como nós iríamos reagir caso o Kong fosse real? Olá, eu sou Eutímio Carvalho e quero te convidar a compreender toda essa história. Você já deve imaginar que o maior inimigo de um monstro gigante como esse é a própria física. Segundo a matemática, quando aplicamos a escala em uma criatura, a massa do corpo iria aumentar de forma cúbica, enquanto a estrutura para aguentar todo esse peso, como os ossos e músculos, aumentaria apenas 2 vezes. Quanto maior fosse o animal, maior seria sua massa, mais distante ficaria a proporção entre a massa e a estrutura para suportá-la, ou seja, um animal gigante como Kong não seria provável de existir, já que seus ossos não suportariam o peso do seu corpo. É tudo uma questão de gravidade biomecânica. Fisicamente, o corpo do Kong não suportaria a gravidade, logo seria improvável algo do patamar dele existir. Porém, vamos usar um pouco da suspensão da descrença para aceitar pelo menos a possibilidade de um gorila gigante de quase 120 metros existir. E vamos ver se, mesmo indo contra as leis da física, o Kong seria capaz de viver no nosso mundo. Para um animal desse porte existir, o habitat dele também teria que ser gigantesco e oferecer alimento, seja ele carnívoro ou herbívoro. A quantidade de alimentos seria surreal. Elefantes e baleias percorrem dezenas de quilômetros em um dia para conseguir se alimentar, pois ao redor não existe um número necessário de alimento. Por mais que a gigantesca Ilha da Caveira tivesse muito alimento, com o passar dos anos, o Kong teria devorado quase tudo e possivelmente iria morrer de fome antes mesmo de ser encontrado pelos humanos. Um exemplo de um animal real que foi extinto por causa da dieta foi o Gigantopithecus, o maior primata que já existiu, pesando de 200 a 500 quilos e medindo até 3 metros de altura. Ele se alimentava de frutas e, por causa das mudanças climáticas, ficou sem alimento. Sem conseguir se adaptar, ele acabou entrando em extinção. Agora imagine o Kong, com no mínimo 80 toneladas e quase 100 metros de altura. Se comparado com um gorila real, que come em média 20 quilos de comida por dia, pesando algo em torno de 160 quilos, o nosso Kong teria uma dieta de aproximadamente 10 toneladas de alimentos por dia. A Ilha da Caveira teria que ser muito, mas muito maior do que é mostrado no filme e ter um estoque de comida quase inimaginável para sustentar a fome do Kong. E por falar na ilha em si, um pedaço de terra daquela dimensão dificilmente passaria despercebida pelos satélites de hoje em dia. Com isso, o Kong teria sua paz sendo ameaçada cedo demais. Se os seres humanos encontrassem o Kong vivo e não morto de fome, com certeza iriam tentar subjugar o animal, seja para estudos científicos e antropológicos ou apenas por caça e retorno financeiro. Kong seria um fóssil vivo, pronto para colocar no chão tudo o que sabemos sobre o passado em nosso planeta. Uma vez nas mãos dos humanos, Kong seria trazido para o continente para ser estudado ou usado, e dificilmente alguém iria manter um monstro como ele preso por muito tempo. Prova disso são os próprios filmes, que mesmo em versões menores, de 5 a 7 metros, ele se mostrou um verdadeiro problema para a civilização. Com o mais novo Kong do cinema solto na cidade, o prejuízo seria quase incalculável, mas com certeza atingiria a marca de trilhões de dólares. Não porque o Kong faria isso por maldade, mas sim
por estar assustado em um mundo completamente desconhecido. E claro, o resultado disso seria a morte do gigante pelas nossas armas e bombas. Mas se ao contrário disso, eles tirassem o Kong da ilha, que estaria escassa de alimentos, e levassem ele para alguma floresta, ele ainda poderia sobreviver? Não há no mundo bioma que possa sustentar o Kong sem destruir todo o ecossistema e trazer a extinção de todos os outros animais. Os animais que se alimentassem do mesmo tipo de alimento do Kong seriam os primeiros a entrar em extinção. Em seguida, os que dependem desses. E assim, o ciclo atingiria boa parte da vida no planeta. Podemos continuar sustentando a descrença para manter o Kong vivo no nosso planeta. Mas com certeza, chegaremos em um ponto em que, para o Kong sobreviver, o mundo teria que ser moldado à vontade dele. Sendo assim, não seria nada parecido com o que conhecemos hoje. O fato é que só podemos torcer por ele nos cinemas, pois no nosso mundo, um Godzilla colossal não venceria nem a gravidade do nosso planeta. Agora é a sua vez. Gostaria que você pudesse compartilhar sobre esse tema. O que vocês acham? Você discorda do que falamos aqui e acredita que sim, uma criatura como Kong de fato poderia existir? Acredita ou não? Deixe seus comentários. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.